Amém? Então, nós vamos ler o 26, depois você deixa aberto aí a partir do 15, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não as dou como o mundo a dá. Não se turbe, não perturbe o vosso coração, e nem se atemorize. Pai, esta é a tua palavra. Ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, com o desejo, Deus, de que o Senhor renove os nossos corações através desta mensagem. A minha oração, Deus, é para que por intermédio desta palavra, nós possamos ser fortalecidos e renovados pela presença do Senhor aqui neste lugar, Pai. Tenha liberdade de fluir, de falar aos nossos corações, e que o teu nome seja santificado através desta mensagem. Em nome de Jesus, a nossa oração é para que, assim como uma semente cai em terra fértil, essa palavra também ache no nosso coração uma boa terra, para germinar a espiritualidade, renovação espiritual, teu poder e a tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Deixa o seu texto aberto, Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15, ao final dessa mensagem, se a irmã Márcia puder, cante Não Se Turbe o Vosso Coração para a gente, viu, Márcia? Vou fazer o pedido aí da música final, né? Evangelho de João, capítulo de número 14, para mim, na minha opinião, é o discurso de Jesus descrito nos evangelhos, que mais fala ao meu coração. Há pouco tempo aqui na escola de profetas e também na escola dominical, compartilhei com os irmãos que escatologia para mim nunca foi um problema, né? Eu vi escatologia pela primeira vez e eu me defini muito bem. As coisas vieram para mim como luz, dentro do final do fim dos tempos, nunca foi algo que eu tive dúvida. Eu sempre me esforcei mais na questão do Espírito Santo. Pneumatologia sempre foi a matéria da teologia, que é a menina dos meus olhos, né? Tive o privilégio de fazer pneumatologia com o pastor Israel Leocádio, em Belo Horizonte, quando fiz seminário. Realmente, o tema sempre marcou muito a minha vida, a minha caminhada. A minha conversão foi muito marcada por experiências relacionadas ao Espírito Santo. E eu sempre olhei para a promessa do Pai, talvez esse é o título que a sua Bíblia traz para você a partir do versículo de número 15. Eu sempre olhei com um olhar mais atento. Então esse capítulo 14 do Evangelho de João sempre mexeu muito comigo. Eu sou um eterno apaixonado por João 14, né? Quando a Heloísa Rosa compôs essa canção, cantando esse capítulo, no ano de 2007, né? Eu tive o prazer de conhecê-la, e no ano de 2007, quando a Heloísa Rosa compôs essa canção naquela época comigo falou demais ao meu coração, porque a canção é o capítulo 14 quase inteiro sendo cantado na ordem exata do texto, não é? Confesso para os irmãos que até pouco tempo atrás, mesmo antes da música, eu sabia esse discurso de cor, porque eu sempre gostei muito de João, capítulo de número 14. Nós estamos falando de renovação espiritual, e nessa penúltima mensagem sobre renovação espiritual, que a última mensagem vai ser no nosso culto da virada, eu ainda vou falar sobre o assunto. Nessa nossa penúltima mensagem sobre renovação espiritual, eu quero falar sobre a promessa do Pai, do Consolador, de enviar um Consolador, de não nos deixar órfãos. Quem é o Espírito Santo para nós? Falamos tanto de renovação espiritual, e o que Jesus disse a respeito do Espírito Santo? Ao longo dos nossos discipulados, eu também sempre compartilho com os irmãos que, independente do tema da teologia,
na minha opinião, para mim, eu gosto sempre de olhar o que Jesus falou. Não que os outros escritores sejam menos importantes, mas não existe um assunto sequer da nossa caminhada cristã, não existe um assunto sequer dentro da teologia que Jesus não tenha falado sobre ele. Então, quando nós falamos de Espírito Santo, nós falamos aqui à luz de apóstolo Paulo, né? Das 4 mensagens pregadas até aqui, 2 foram textos retirados daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Mas hoje nós vamos ver o que Jesus falou a respeito do tema, renovação espiritual. E o momento que Jesus fala a respeito do tema, para mim ele é muito importante. Como eu disse para você, o sermão de Jesus que eu mais me compactuo com ele é João 14. Então é o discurso todo, né, que começa a partir do versículo de número 1. Jesus começa a falar para os seus discípulos sobre assuntos como morada eterna, né? Começando o texto dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, em vão teria dito, vou preparar-vos um lugar. Então Jesus começa em primeiro lugar confortando o coração dos discípulos, porque um medo paira sobre o coração deles, na hora que Jesus fala que seria preso, morto e crucificado, que ele iria embora e os discípulos continuariam a sua obra. Até o versículo de número 15, Jesus vai dizer aos seus discípulos que essa obra seria continuada por eles, e que obras maiores do que as dele, os discípulos realizariam. E aí, na hora que eles percebem que vão ficar sozinhos, um medo paira sobre o coração deles. Enquanto eles ainda tinham mestre, estava tudo bem, mas na hora que Jesus dá a notícia de que vai voltar para o Pai, o coração dos discípulos começa a ficar perturbado. Essa é a sensação que nós temos, ou que precisamos ter, quando Deus está longe. Ao longo desses domingos de dezembro, muito nós falamos sobre renovação espiritual, olhando pelo ponto de vista de Deus estar longe. E quando Deus está longe, não pelo querer dele, mas sim pelo nosso querer, quando nós estamos frios espiritualmente, quando nós nos distanciamos do Pai, esse medo precisa estar presente no nosso coração. Tem um medo que você precisa carregar ele. O medo de não ter a presença de Deus, o medo de esfriar a sua fé. Nós não podemos caminhar neste mundo entendendo que estar fora da presença de Deus é algo absolutamente normal. Nós não podemos caminhar neste mundo entendendo que não sentir a presença de Deus, não experimentar manifestações espirituais de Deus sobre as nossas vidas é algo normal. Nunca será algo normal, nem próximo à vinda do Senhor que nós estamos, isso é normal. Embora Jesus advertiu os seus discípulos em Mateus 24, dizendo: quando voltar, se porventura encontraria fé na terra, ou dizendo que o coração de muitos se esfriaria, mas é o de muitos, não de todos. Ao mesmo tempo, os remanescentes, os salvos, os eleitos da graça, os verdadeiros servos de Deus, ainda assim experimentarão de águas torrenciais do Espírito Santo sobre a vida da igreja, como nunca outrora no passado havia sido derramado. Ao mesmo tempo que nós viveremos um momento de frieza, de afastamento espiritual das pessoas próximas à vinda de Cristo, aqueles remanescentes do Evangelho experimentarão de coisas nunca vistas antes, do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Quando Joel fala que o Espírito seria derramado, os jovens profetizariam, os velhos teriam visões, ele não está falando de um momento único em Atos capítulo de número 2, ele está falando até que o Senhor venha, até os últimos dias, os últimos momentos, nós desfrutaremos da presença sobrenatural do Senhor sobre a vida da igreja.
caminhar num tempo aonde nós consideramos normal se afastar da presença do Senhor, significa que tem algo errado com a nossa fé. Não é normal. Eu não posso olhar à minha volta e pensar assim: a igreja está fria, então por isso eu estou frio e está tudo bem. Eu não posso olhar para a minha volta e pensar assim: está todo mundo desviando, então eu vou desviar também, está tudo bem. Todo mundo, ninguém está indo na igreja, então eu também não vou na igreja, está tudo bem. A presença de Deus para nós, a sua falta, precisa causar em nós um temor. Estar num lugar que não tem Deus, caminhar sem a presença do Espírito Santo no seu coração, é algo que deveria te causar espanto, medo, pavor. É o sentimento do coração dos discípulos: o Senhor vai embora? O Senhor vai morrer? Como assim? E nós? E aí? Como vai ser? O que o Senhor vai fazer com a gente? Se lembre, meu irmão, de um dos maiores adoradores da história bíblica, Davi, que num momento de pecado, não temeu perder a coroa, não temeu perder o trono de Israel, não temeu perder a sua descendência a continuar no trono, não temeu perder a riqueza, não temeu perder a guerra, não temeu perder a vida. Davi disse assim: me arranca tudo, mas não me lances fora da sua presença. Eu entendo um pouco Davi, porque Davi conviveu com alguém sem a presença. Eu imagino Davi olhando para o Saul, caçando um profeta para entregar uma palavra, caçando uma revelação, lendo a lei, a Torá, indo nos sacerdotes, chorando com lágrimas nos olhos, clamando e pedindo: Senhor, fala comigo. Mas a presença de Deus o havia abandonado. Eu imagino os olhos de Davi tangendo a sua harpa, enquanto Saul, endemoniado, era atormentado por um demônio, porque perdeu a presença. Quando Davi entendeu que ele poderia estar na mesma condição que Saul, ele falou assim: Senhor, me tira tudo, menos a sua presença. Eu entendo o coração dos discípulos, porque como é bom ter Jesus por perto. Tomara que essa fala não sirva para você, eu vou falar no passado. Mas talvez é Deus falando com alguém aqui nessa noite. Você se lembra quando Jesus estava perto de você? Você se lembra quando Jesus estava perto do seu casamento? Quando você se converteu e Jesus estava pertinho assim, ó, parece que te carregando no colo. Você se lembra como que era bom a alegria que você tinha no seu coração ao evitar cada pecado, ao se distanciar de algo que desagradava a Deus? Você se lembra como era bom ter Jesus pertinho de você, e você corria para os braços dele, para a presença dele? Esse é o sentimento que os discípulos estão tendo, porque Jesus está tão pertinho, Jesus está com eles ali a todo momento, uma palavra, um direcionamento, um aconselhamento, e de repente eles percebem que vão perder isso. Bateu um temor. Bateu um temor. Graças a Deus eu não fui pastor apenas aqui dos irmãos, eu vivi outras experiências antes de vir para cá. E eu trabalhei com um pastor que dizia assim: eu tenho medo só de uma coisa, né? Essa fala dele me marcava muito. Quando a gente olha no mundo, né? Esses dias uma pessoa roubou outra pessoa na porta da loja que eu trabalho. Aí um irmão, vício de linguagem, né? Um colega de trabalho mais aflorado assim, a flor da pele, qualquer coisa com ele, vão resolver lá fora, viu? Só que ele é uma pessoa do coração ótimo, uma pessoa nota 10. Aí ele viu o assalto, o que ele fez? Saiu correndo atrás do bandido, bateu no bandido, jogou o cara no chão, chamou a polícia, foi o herói. Nós apelidamos ele agora de herói, é o herói. Chamou a polícia e ficou lá perto do cara com a pedra na mão, assim, fica aí, até a polícia chegar.
O rapaz tinha roubado R$1.000 de um senhor. O senhor tinha acabado de ir no banco, receber aposentadoria, estava com R$1.000 no bolso em dinheiro. O cara foi lá e roubou. Foi seguindo o cara até passar da gominha lá da Avenida Brasil. E aí roubou, foi lá e... Aí na hora que ele voltou, eu virei para ele e falei assim: ô colega, deixa eu te falar, você não tem medo não? E se esse rapaz vai para a briga e está armado, tem alguma coisa? Ele falou comigo assim: Tiago, se é homem, eu não tenho medo não. Eu falei assim: esse aí é bruto mesmo, né? Talvez eu seria mais calculista na ação, né? Não, se é homem eu não tenho medo não. Nós ia enrolar naquele asfalto ali e ia dar para alguém, né? Alguém ia sobrar para alguém. Então quando a gente olha no mundo lá fora, tem essa fala, né? Não tenho medo, nada. Aí essa fala desse pastor me marcava, porque eu pensava só no colega de trabalho, nessa mesma visão, né? Se é homem eu não tenho medo, não resolve no tapa se for preciso, né? E o pastor falava constantemente na frente da igreja assim: eu tenho medo de pecar, né? Irmãos, e se tem algo que nós temos que ter medo, que o nosso coração precisa ficar assustado, além de pecar, que é a experiência pessoal do pastor lá, é o medo de perder a presença, perder o Jesus pertinho de nós. Não queira olhar para Jesus no passado, não queira olhar para a presença de Deus sabendo que como era bom no passado. Não queira, meu irmão. Esse mesmo temor precisa estar no nosso coração hoje. Por isso que nós estamos falando de renovação espiritual. Não dá para ter o Espírito Santo de Deus longe. Ele é a solução. Ele é a solução para a sua esposa, é a solução para o marido, Ele é a solução para o filho, Ele é a solução para a igreja, é a solução para a fé, Ele é a solução para o seu filho, Ele é a solução para a sua vida financeira, para a sua vida sentimental, Ele é a solução para a sua depressão. Nós precisamos é da presença. Nós não podemos viver sem essa presença. Nós não podemos ser a igreja que expulsa a presença de Deus para fora de suas portas. Nós precisamos começar a clamar para que não só em 2025, mas a partir de agora, a presença de Deus seja algo que nós carregamos bem pertinho de nós. E olha o que Jesus fala a respeito do assunto, quando os discípulos começam a temer essa presença. Antes de entrarmos no versículo de número 15, é importante lembrar que nos versículos anteriores, Jesus disse para pedir essa presença. E Jesus reforça dizendo assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome crendo recebereis, porque se pedirdes em meu nome crendo recebereis. A presença de Deus é algo que eu tenho que clamar ao Senhor. As portas do meu coração é algo que tem que ser aberto. Jesus, para entrar na minha vida, na pessoa do Espírito Santo, ele precisa ser convidado. Se eu não chamar, ele não vem. Se você continuar nessa mesmice, esperando que Deus te pegue de surpresa, embora haja exceções, isso possa acontecer, vai demorar. Relacionado à presença de Deus, nós precisamos correr atrás, ir até, buscar, clamar. Não existe um preço de salvação a ser pago, Jesus já pagou, mas o de santidade existe. Existe um preço de santidade a pagar. Se você não dobrar os seus joelhos, se você não colocar os seus olhos na palavra, se você não caminhar para a casa de Deus, se você não correr para perto da presença de Deus, nada vai acontecer. A sua carne tende a te direcionar cada vez mais ao pecado, então pede. Pede, porque aquele que pede crendo recebe. A ação do Espírito Santo nós pedimos. Não é o nosso assunto é renovação espiritual, é diferente de dons espirituais, mas dom espiritual a gente recebe quando pede. Dom ministerial a gente recebe quando busca e quando é chamado. Mas presença de Deus a gente recebe quando pede. E aí Jesus começa a falar sobre o assunto. A minha Bíblia na versão Alfalite diz: a promessa do Pai. Versículo de número 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre.
O que nós mais vamos escutar ao longo do discurso de Jesus são duas palavrinhas: amor e palavra. São as duas palavrinhas que mais vão se destacar no texto, porque elas vão se repetir algumas vezes. A presença de Deus é para quem ama a Deus. Aprenda isso. Se no seu coração, eu vou te dar uma notícia ruim, se no seu coração não pulsa a necessidade da presença de Deus, significa que você não está amando a Deus como deveria. A presença de Deus é para quem ama a Deus. Deus não dá a presença dele para qualquer um. A presença é para quem ama. Amor se demonstra. Amém? Amor se demonstra. Amor nós demonstramos. Não é assim no casamento, no namoro, com seus filhos. Todo amor requer uma demonstração. Em algum momento. Não sei se você vai conseguir demonstrar esse amor todos os dias, mas de vez em quando esse amor precisa ser demonstrado. Com Deus é a mesma forma. A presença de Deus é para quem ama, então demonstre esse amor. Como que nós demonstramos amor a Deus? Pagando o preço de santidade, querendo, buscando, indo contra os desejos da nossa carne. Sua carne queria ficar em casa, assistindo um bom programa de televisão, streamers, talvez um bom filme, uma série. Mas a questão não é a Igreja Batista Nacional Atos, a questão não é essa instituição, a questão não é quem está aqui. A questão que nós devemos avaliar não é quem está pregando, quem está cantando. A questão que nós devemos avaliar é qual é o meu amor a Deus. O que eu estou fazendo pelo meu amor, para demonstrar para Deus que eu amo. Presença de Deus é para quem ama a Deus. Nós precisamos voltar a ser a geração que ama a Deus acima de qualquer coisa, que ama a Deus mais do que festas, que ama a Deus mais do que o futebol, que ama a Deus mais do que a internet, que ama a Deus. Nós precisamos voltar a ser a geração que ama a Deus mais do que os amigos. Não se escandalize com o que eu vou falar, repetindo algo que eu já disse aqui semanas anteriores. Nós precisamos voltar a ser a geração que ama a Deus mais do que a família, que Deus está acima da nossa casa inclusive. Essa é a geração que nós precisamos voltar a ser, a geração que faz tudo em prol do Senhor, que vive em função do reino. Para você que está há muito tempo sem fazer nada pelo reino, você sabe o que eu estou dizendo. O melhor momento de sua vida é quando você estava envolvido com as coisas do reino, é quando você trabalhava para o reino. Esse era o melhor momento da sua vida. E aí, meu irmão, é assim que nós amamos ao Senhor. O texto diz: se me amais, guardareis meus mandamentos. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra. É consequência, não é obrigação. Você ama a Deus, você vai se apaixonar pela palavra. Você vai o apaixonar pela palavra aqui, ou guardar a palavra aqui também, aliás mais, obedecer. Se você ama a Deus, você se preocupa como que está a sua vida relacionada a essa palavra. Se isso não é uma preocupação para você, você gosta de Deus. Deus para você é alguém que você simpatiza. Antigamente, no passado, a igreja tinha membros, Que chovesse canivete, o camarada era membro da igreja. Eu venho de igreja que trocava o pastor, até demais. Trocou o pastor até demais. Mandava o pastor embora, mas não saía da igreja. E essa igreja perdeu pastores bons. Pastores assim, excepcionais, A mulher do pastor tinha uma voz fininha, vamos mandar o pastor embora. Foi mais ou menos assim, nesse nível. O pessoal trocava o pastor, mas não trocava a igreja. Hoje a igreja, além de membros, tem simpatizantes. O evangelho tem os simpatizantes. Lembra dos movimentos? Já viu na televisão os movimentos LGBTQIA+, YWZ, Porque tem um homossexual e tem o simpatizante aos homossexuais. Ele não é homossexual, mas ele está ali no meio da passeata em São Paulo, defendendo, balançando a bandeirinha, falando: é isso aí, gente, seja feliz. Entre o cristão tem também, tem o simpatizante ao evangelho, aquele que nunca se decide por Jesus,
aquele que nunca professa Jesus nas águas do batismo, que crê com o coração, mas não confessa com a boca, aquele que não se entrega completamente ao Senhor. A igreja tem os seus simpatizantes, e deixa eu te falar uma coisa, se você não guarda as palavras do Senhor, você não ama o Senhor, você é um simpatizante. Às vezes nós vamos nos tornando simpatizantes da igreja. Eu me lembro quando eu cheguei em Lagoa da Prata, havia um movimento muito comum aqui na cidade, que era dos rifeiros orientarem as suas esposas a frequentar a igreja. Eu vivi isso aqui na cidade. O rifeiro, ele não ia na igreja não, mas mandava a esposa dele ir, porque ele sabia que enquanto ele estava para rifa, lá no Pará, no Belém, a mulher dele estava na igreja, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Maravilha, sei onde é que você está, domingo 7 horas da noite. Aí isso gerava um simpatizante. A igreja é um bom lugar para minha esposa estar, a igreja é um bom lugar para os meus filhos estarem, mas eu mesmo não amo. Cuidado para que o tempo não faça de você um simpatizante da graça, um simpatizante do Evangelho. Versículo de número 16: e pedirei ao Pai que vos dê, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para tranquilizar o coração dos discípulos, Jesus fala com eles assim: eu estarei convosco de outra forma, outro Consolador. Ou seja, vai falar aqui para frente, né? Eu não deixarei vocês sozinhos. Entenda uma coisa, meu irmão, nessa caminhada cristã, nós não estamos sozinhos. Nós estamos falando de renovação espiritual, estamos falando que dentro de nós mora um Deus, que Jesus não nos abandonou, Ele habita em nós através do Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós não nos deixa mais sozinhos. Nós não fomos abandonados, Deus não esqueceu de você. Nessa caminhada tão difícil, você não está sozinho nela, Deus está com você a todo momento. Versículo 17: o Espírito, quem é o Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece convosco e estará em vós. Essa presença prometida por Jesus na vida do cristão, que nós estamos chamando aqui de promessa do Pai, nesse culto de renovação espiritual, ele não é algo dado a qualquer um, ele é dado a quem ama, ele é dado a quem obedece, ele não é dispensado ao mundo todo. O derramamento sobre toda a carne não quer dizer toda a carne no sentido de gênero, quer dizer derramamento sobre aqueles que se colocarem à disposição, e eu me coloco à disposição amando e obedecendo. Esse derramado Espírito não é para qualquer um, é para quem ama. Se eu não estou sentindo a presença de Deus, se a presença de Deus não está me fortalecendo, é porque eu não estou amando, ou não estou obedecendo, ou não estou fazendo nenhuma das duas coisas. Não é para o mundo, não é para qualquer um. Deus não vai te encher na presença dEle, na preguiça que você anda. Preguiça para Ele. Para servir a Deus nós não temos tempo, irmãos. Para servir a Deus nós estamos cansados. Para servir a Deus não pode ser andando a pé. Para servir a Deus não pode estar chovendo, para servir a Deus não pode estar fazendo calor. Cuidado com as nossas convicções, porque se nós amamos, pode ser a pé, chovendo, com sol, com roupa bonita, com roupa feia, bem vestido, mal vestido, de chinelo, de sapato. Se eu amo, eu sirvo, eu faço, eu não posso. Se eu estou criando dependências para o meu servir a Deus, é sinal que o meu amor está contaminado com alguma coisa. A internet, eu ouvi isso de um pastor há um tempo, a internet é a maior prova para o crente de que a falta de oração nunca foi por falta de tempo,
Nunca foi. Eu não orei hoje porque eu não tive tempo. Mas tivemos tempo para as outras coisas. Essas outras coisas talvez não sejam pecado, você não peque com essas outras coisas. Mas se torna pecado a partir do momento que eu passo a condicionar o meu servir a Deus, tendo tempo para essas coisas. Não, irmãos. O versículo diz que esse espírito, esse derramar não é para qualquer um, é para quem ama, é para quem obedece. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O voltarei para vós aqui do versículo de número 18, não está falando da segunda vinda de Jesus, tá? Está falando do Espírito Santo como moradia. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou conseguir te explicar a Trindade aqui em 2 minutos, dentro dessa mensagem. Trindade, Warner Gruden nos ensinou que nós não explicamos, nós experimentamos. O Langston também disse isso. Trindade é o experimento, eu não entendo mesmo. Eu experimento Pai, Filho e Espírito Santo. Eu experimento Pai cuidador, protetor, provedor, Jesus Salvador na cruz e Espírito Santo consolador na minha vida. Eu experimento, eu não explico isso. Mas em resumo, a Trindade nos mostra que é um Deus constituído de 3 pessoas. Significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus. Isso é Trindade. Quando Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas voltaria para nós, Ele está dizendo que na pessoa do Espírito Santo Ele está conosco. Ele voltou, irmão. Ele está com você. Na igreja, em Atos capítulo de número 2, quando o Espírito foi derramado, na sua vida, no dia que você aceitou e professou a Cristo, como seu único e suficiente Salvador, Ele veio para você, Ele veio te convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele veio te fortalecer, te renovar. A palavra grega que aparece aqui em João 14, para Espírito da verdade, ou para Espírito de Deus, ou para Espírito Santo, é Paracletos, que significa ajudador, consolador, fortalecedor, renovador, aquele que auxilia, aquele que te ajuda, aquele que está com você. Você não está sozinho, Jesus está com você na pessoa do Espírito Santo. Ele não te abandonou. Quando você fala, Ele escuta. Quando você ora em espírito no seu coração, ou quando você usa algumas palavras em baixo tom, Ele está ali dentro de você, pronto para te responder, pronto para falar com você, pronto para confortar o seu coração. Há essa força que nos move dentro de nós. Nós não estamos órfãos, Deus não nos abandonou, conforme pregou Karl Marx. Para Karl Marx, Deus criou um grande formigueiro, soltou as formigas lá dentro e fica assistindo elas brigarem. É Karl Marx que tem essa ideia, né? Para Karl Marx, o mundo é um relógio que Deus deu corda e soltou o relógio para funcionar. Mentira! Eu fico impressionado de ver pastores do nosso tempo, metidos a coaches, defendendo ideologias de Karl Marx. Deus não é isso. Ele não nos abandonou num formigueiro, Ele não nos deixou órfãos, é a promessa de João 14, Ele veio morar e habitar dentro de nós. Você não está sozinho, renove o seu coração espiritualmente, chame por Ele, clame por Ele, porque Ele está aí. Me lembro na aula de pneumatologia, e o pastor Israel perguntou na aula: aonde está Deus? Todos nós apontamos lá nos céus, no trono, e Israel respondeu assim: mentira, Ele não está lá, Ele está aqui. Ele poderia escolher morar em qualquer outro lugar desse universo, Ele poderia criar um ambiente só para Ele, mas Ele escolheu morar em você. Você não está sozinho, Ele está com você. O Davi entendeu isso sem provar, sem sentir o gostinho do que era. No Salmo 139, Davi ora: para onde fugirei da tua presença, Senhor? Se subo ao mais alto monte, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá também estás. Aonde nós correremos da presença de Deus? Para onde? Cuidado, porque quando você vai pecar,
O Senhor está com você. Por isso que eu preguei o texto aqui na primeira mensagem, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu imagino a tristeza do Espírito Santo de Deus, no momento que eu peco, Ele ali perto de mim, e me vendo pecar. Se Ele tivesse um rosto, eu imagino a tristeza do Espírito Santo, ao me ver transgredindo a palavra, desobedecendo. Cuidado quando você vai pecar, meu irmão, porque Ele está ali perto de você. Ele não te abandona nem nessa hora que talvez a gente queira pedir licença para Ele, falar, fica do lado de fora aí, Espírito Santo. Nem nesse momento, irmãos, eu imagino a tristeza do Espírito Santo, quando o pecado está diante dos seus olhos, na sua mão, quando você está falando algo que desagrada, e o Espírito Santo talvez meneando a sua cabeça, dizendo, como um pai que entristece com a decepção de um filho, como um marido que se decepciona com a esposa, ou a esposa que se decepciona com o marido diante de uma atitude que um não esperava do outro. Mais do que isso, irmãos, Espírito Santo triste quando nós desrespeitamos a sua presença em nós, e mesmo assim pecamos. Que vergonha, que vergonha, que medo. Talvez nós nunca paramos para pensar o quanto é difícil, e lembrar que diante dos nossos pecados Ele está ali, não só nos momentos que pecamos, mas quando nos sentimos sozinhos também, naquele momento de dor, que você acha que tudo na sua vida está dando errado, e parece que Deus te abandonou. Baixa um espírito de Elias em você, e você acha que você é o último profeta em Israel, que não há mais ninguém como servo de Deus igual a você no meio daquele lugar. É importante lembrar que na hora que caiu o fogo do céu, chegaram 700 profetas de Israel junto a Elias, e falaram para eles, você não é o último, nós estamos aqui. Estávamos calados, mas estamos aqui. Naquele momento de dor, de aflição, de angústia, que você passa sozinho talvez, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, e entende que você tem uma vida infeliz. Talvez você está pensando que o seu casamento é infeliz, que o seu emprego é infeliz, que tudo na sua vida está dando errado, mas deixa eu te lembrar uma coisa, não, repreenda esse pensamento, porque Ele está com você, e te digo mais, Ele é tudo o que nós precisamos. Tudo o que você precisa, você já tem. A glória, a presença, a Shekinah está com você. Ela é a solução. A falta de solução é porque a perdemos. Mas se estivermos próximos de Deus, perto do Espírito Santo, nós não estamos sozinhos. Ei, você não está sozinho nessa batalha, você não está guerreando sozinho. Esse pensamento é um pensamento do diabo para tentar te enfraquecer, mas não, Deus está com você. Ele não te deixou órfão. Ele não te deixou órfão. Versículo de número 19: dentre pouco tempo o mundo não mais me verá, vós porém me vereis, porque eu estarei vivo, e vós também vivereis. A presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo em nós, é a prova de que Jesus está vivo. Eu te provo isso racionalmente. Jesus morreu há aproximadamente 1940 anos atrás, né? Porque o primeiro aí é Anno Domini, né? Ano que Jesus nasceu. Então ele morreu há 1960 anos atrás. Foi a morte de Jesus. Você não estava lá para ver que ele ressuscitou. Você não tem provas contundentes de que ele ressuscitou. Embora existam provas científicas da ressurreição de Jesus, você aqui no Brasil que se converteu, aceitou a Cristo, você não tem uma prova sequer de que a história que você acredita é verdadeira.
Sabe o que testifica que Jesus vive? Que Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia? O que testifica isso para nós é a presença do Espírito Santo em nós. Você ter o Espírito Santo em você, testifica que Ele morreu naquela cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, e por isso que você vive também. Nós não precisamos de prova, porque temos o Espírito Santo, a maior prova de que Cristo ressuscitou. Ele falou para os discípulos assim: estarei convosco por pouco tempo, mas vós sabereis que eu vivo, porque eu estarei em vocês, e vós também viverão. É o Espírito Santo, é Ele. Você não foi lá, eu ainda não fui em Jerusalém, gostaria de ir. Ir lá no túmulo e ler no fundo do túmulo assim: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Diz que tem uma plaquinha lá assim, eu quero ir lá ver isso, em nome de Jesus. Eu ainda não fui lá ver. Já li diversas provas científicas, muitos livros. Tem um meu que está emprestado com alguém da igreja, inclusive, Charles Swinson, chama Evidências da Ressurreição, da CPAD, um excelente livro. O cientista não é esse, leia esse livro, em nome de Jesus. O cara é cientista de uma instituição científica americana, e ele é ateu, e questionado sobre um aluno de faculdade, ele vai estudar a ressurreição de Cristo, para provar para o aluno que aquilo era uma farsa. Não preciso te falar o que aconteceu não, né? No meio da pesquisa ele converteu, porque todas as provas científicas que ele buscava, atestava que Jesus ressuscitou. Cada detalhe, ele vai trabalhando em cada detalhe bíblico da ressurreição. No meio do negócio o camarada converte, o cientista converte, porque Jesus ressuscitou mesmo. Então, embora existam evidências da ressurreição de Cristo, a maior prova que nós temos é a presença em nós. Se alguém chegar para você após o culto e falar para você assim: não, Jesus não ressuscitou, isso para você não é nem ponto de dúvida. Sabe por quê? Não é porque eu estou falando isso para você, não. É porque você tem o Espírito Santo de Deus. Versículo 20: naquele dia compreendereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Para não ficar sozinho, o que eu falei para você na introdução dessa mensagem, está aí o próprio Senhor falando: quem ama, obedece. Quem ama a Deus não cria preceitos próprios de como servir ao Senhor. Quem ama a Deus obedece o que Ele instituiu. Irmão, obedece. Nós não erraremos por obedecer. Amém? Hoje na escola dominical estava compartilhando com os irmãos sobre pensamento liberal e pensamento puritano. Houve um período da igreja na Reforma Protestante que surgiu um grupo de irmãos que eram chamados de puritanos. Eu sempre gostei do movimento puritano, embora hoje não tenha como ser praticado, né? Porque o puritano acredita assim, ó: eu só faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então hoje não tem como ser puritano mais, porque, por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre celular, a Bíblia não fala nada sobre comer pizza, a Bíblia não fala nada sobre usar óculos. Então o puritano era extremista. O puritano pensava assim: se a Bíblia não fala, eu não faço. Entendeu? O liberal pensa assim: se a Bíblia não fala, eu faço. O que é o pensamento liberal? Vou te dar um exemplo. Nada contra quem tem tatuagem ou fez tatuagem, isso é uma questão sua, não estou te recriminando aqui de cima, estou te dando um exemplo. Hoje, cristão, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você fala assim: pastor, tatuagem é pecado? A Bíblia não fala? A Bíblia não fala, mas eu prefiro não fazer na dúvida, né, do que fazer no pensamento liberal. Suponhamos que possa fazer tatuagem, né? Você vai chegar no céu, quem tem tatuagem lá vai entrar sem problema nenhum. Cristão, né? Porque às vezes você fez uma tatuagem no passado, quando você não era crente, aí foi perdoado, embora a marca está em você, Jesus te perdoou, problema nenhum. Suponhamos que não possa fazer tatuagem, e eu chego lá no céu,
Eu cheguei lá no céu sem a tatuagem, e podia fazer tatuagem. Eu entrei. Você podia ter feito tatuagem, tinha problema não? Beleza, não me atrapalhou em nada. Esse é o pensamento puritano. A Bíblia não fala e eu não faço porque eu não vou perdê-la na frente. Agora imagine a situação contrária. Na dúvida não pode. Você foi lá e fez, você chegou no céu. Aí barrou. O puritano pensa assim: se a Bíblia não fala, é melhor eu não fazer. Eu prefiro o pensamento puritano. Se eu chegar lá, não é assim, não sei, né? Talvez eu tatuasse um símbolo do Atlético no meu ombro. Misericórdia, né? Eu cheguei lá no céu, tinha vontade de fazer uma tatuagemzinha, mas tudo bem, passou, estou na eternidade. O que é essa vontade agora? Nada. Eu prefiro o pensamento puritano, porque quem ama a Deus, obedece. Erre por obedecer demais, entendeu? Pastor, Paulo mandou Timóteo tomar um vinhozinho pode? Eu prefiro não tomar. Primeiro porque eu sou filho de pai alcoólatra. Eu vi o álcool destruir minha família. Há pouco tempo eu vi um pastor defender que pode tomar uma bebidinha sem ficar embriagado, só que ele é filho de pastor, o vô dele é pastor, ele não sabe o que é ter um pai alcoólatra dentro de casa. Eu sei. Quando minha mãe estava grávida de mim de 8 meses, meu pai bêbado jogou um botijão de gás em cima dela. Ela não me perdeu por um milagre, porque Deus tinha um plano, senão ela tinha me perdido. Eu sei o que o álcool destrói dentro de uma família, eu vivi isso, mas não só por isso, na dúvida eu prefiro ser puritano. A Bíblia não fala que pode ou que não pode, com clareza eu prefiro não fazer. Erre por obedecer demais, não tem problema não vai te atrapalhar em nada. Se nós amamos o Senhor, nós queremos obedecer. Quem não quer obedecer, fica caçando uma brechinha. Eu vou tomar uma, eu vou fazer isso de errado, eu vou, porque pode, porque não pode, não ama. Quem ama, se errar, vai errar pelo excesso. Porque quem ama, obedece. Quem ama, se preocupa em obedecer. Versículo 22, a gente já está finalizando. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, por que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Deixa eu te falar uma coisa, pastor, o que é bom em obedecer e amar a Deus? Isso aqui para mim é o mais lindo. Eu queria ter mais 1 hora só para falar em cima disso aqui. Eu queria chorar falando esse versículo aqui para você, porque para mim é a pedra preciosa do obedecer. Quem obedece é amado por Deus. Se você amar e guardar os mandamentos, olha o que o texto diz: o Pai vai te amar. Você quer uma coisa melhor do que ser amado por Deus? Ele nem precisava fazer mais nada, porque Ele já fez na cruz. Você já recebeu um abraço de amor do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de sua mãe, do seu pai? Não é gostoso o afago de Deus naquele abraço? Imagine Deus, o Pai, te abraçando e te amando, falando assim: filho, eu estava com saudade de você, vem cá. Você sabe o que é ser carregado no colo de Jesus, nos braços do Senhor? O que é o Senhor te tomando nos braços dele? Só crente espiritual aí, com uma boa experiência de fé, talvez vai entender o que eu estou dizendo. Você já se sentiu amado por Deus? Jesus te abraçando assim, te acolhendo? Eu já, irmãos, não tem sensação melhor. Nós não merecemos isso e Ele nos ama. Qual o benefício, pastor, de eu obedecer a Deus até com excessos? O Pai vai te amar. Você vai experimentar o amor de Deus na sua vida, um amor além do da cruz, a mais do que o amor da cruz. Vamos lá, não é para o mundo, não é para qualquer um. Deus ama aquele que ama Ele também. Ele falou a Judas:
E quando Ele ama, o meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Quando você obedece o Senhor, quando você ama o Senhor, Ele te ama também. É recíproco o amor de Deus. E Ele vem habitar em você. Deus não habita em qualquer um, irmãos. Tem muito crente aí que é casa vazia. Se você não está amando, se você não está obedecendo, Deus não vem. É o texto que diz. Se você não ama, se você não obedece, se você não guarda os mandamentos, Deus não vem morar em você. Começa a amar, a obedecer, aí Ele vem, diz o texto, eu venho e faço morada. Ama o Senhor e Ele vai morar em você. Você não vai sentir arrepio de vez em quando, Ele vai morar em você. 23, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o Paracletos, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É a presença de Deus em nós, que nos arremete aquilo que o Senhor nos tem dito. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não as dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Deus vem morar em nós, quando nós somos renovados espiritualmente, Ele nos deixa a sua paz. Nós passamos a viver em paz, não em tormenta, não em perturbações, mas passamos a viver em paz, em nome de Jesus. É a promessa do Pai, irmãos. Irmãos, nós não podemos viver um segundo sequer sem a presença do Espírito Santo em nós. Nós não podemos viver um minuto sequer sem amar a Deus, sem obedecer a Deus. Eu não sei se Deus vai fazer de você um empreendedor de sucesso, tomara que faça. Não sei se Deus vai abrir todas as portas sobre a sua vida, tomara que abra. Mas uma coisa nós não podemos ficar sem: a presença dEle, a glória dEle. Isso é renovação espiritual. É isso que Deus quer que nós vivamos, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloca de pé. Se de tudo que foi pregado aqui, talvez você não se lembrar de mais nada, fique com uma frase no seu coração: ame o Senhor, ame a Deus, ame a Ele, não é a homem, porque homens passam. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. Homens passam, pastores vêm, vão. Você já teve outros pastores antes da Atos, né? Antes de mim. Pessoas são assim, pessoas vêm, pessoas vão, mas tem algo que no nosso coração não pode passar: a presença de Deus, a glória do Senhor. Não deixe isso passar, não, irmãos. Viva intensamente a presença de Deus. Pastor, eu não sinto essa presença há muito tempo. Nós aprendemos aqui no texto de Jesus. Chama essa presença, peça essa presença, clama essa presença. Fala para o Pai, você e Ele: volta para mim, Senhor, faz morada em mim, Jesus. Eu quero te amar, me ensina a te amar como é preciso te amar. Aleluia. Nos faz amar o Senhor, Deus. Não se turbe o vosso coração, Crede em Deus e também em mim. na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei